Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, nas aulas anteriores nós vimos um pouco sobre a estrutura política da Grécia Antiga, né? Da formação do que viria a ser a Grécia. Vimos a criação das primeiras cidades, como elas se dividiam, a questão das polis, que eram aquelas cidades que eram independentes uma das outras, certo? Bom, hoje nós vamos estudar uma outra cidade, um outro império que estava sendo formado mais no Oriente. Lembra na nossa primeira, em uma das nossas primeiras aulas, ainda presenciais, que nós estávamos discutindo a questão da Mesopotâmia, né? A primeira local de habitação humana que nós temos conhecimento. Bom, a leste dessa Mesopotâmia, no que seria o Planalto iraniano, surge um dos mais importantes impérios do mundo antigo, que é o Império Persa. Bom, a região, né, do Planalto do Irã era dominada por povos chamados Medos, né? Esse termo Medos, né, se tornou para os gregos quase que um sinônimo de quem vinha daquela região. Então eles chamavam todos os persas, os medos, toda aquela região eles costumavam chamar de Medos. Então daí veio até o termo quando eles entraram em conflito dizer que eram guerras médicas, tá? Porque eram guerras contra os Medos, certo? Bom, ah, por volta de 550 antes de Cristo, né, um rei chamado Ciro, que era o rei que ele era ele reuniu os povos persas e derrotou os governantes do Império Medo e constituiu então se constituiu como o rei dos Medos. Então os persas passaram agora a dominar tudo aquilo que era antes Império Medos e eles passaram a dominar cada vez mais territórios. Eles dominaram o que seria a Mesopotâmia, depois a gerações futuras eles dominaram o Egito, dominaram toda aquela região do que seria da fronteira da Índia até chegar na Ásia Menor ali. Então eles se tornaram um império bastante vasto, incluindo o Egito, que já era um outro império gigantesco, agora estava também sobre o domínio dele, certo? Bom, uma das características do Império dos Persas era a questão da tolerância religiosa, não é? Então, sempre que no mundo antigo como funcionava? Normalmente, quando um império, né, quando uma cidade ou um país, né, alguém dominava outro local, um outro povo, era comum que a região do povo dominado fosse varrida, esquecida e proibida, e agora a religião que valia era de quem estava dominando, né? Isso era uma característica muito comum no mundo antigo, né? Você basicamente exterminava a cultura do povo que você estava dominando. Bom, no Império Persa isso não acontecia, eles tinham uma certa tolerância. Então, quando eles dominavam um local, eles permitiam que a população continuasse com sua religião, com a sua cultura, com as suas crenças e com sua família real também. Eles não tiravam a realeza, eles só colocavam uma série de impostos, né? Basicamente eles dominavam, o pessoal continuava vivendo suas vidas, porém agora eles tinham que pagar imposto e deveriam ser leais ao Império dos Persas. Então, isso acabou gerando um império multiétnico, ou seja, um império multicultural, um império com muitas línguas, com muitas religiões e culturas diversas. Bom, esse império que eu falei, esse território todo que saía lá do Planalto do Irã, né, fazendo divisa com a Índia, ia até a Ásia Menor, passando pelo Egito, era gigantesco. Para facilitar a administração, ele foi dividido em áreas menores, chamadas satrápias ou sátrapias, né? Não, eu vi várias pronúncias diferentes disso, não só das cidades como dos nomes dos governantes também. Não se apeguei muito a isso. A administração do Império Persa é algo que chama bastante atenção.
não só pelas satrápias, que era uma forma nova, curiosa de se governar. Afinal de contas, eles eram um governo muito central, um governo centralizado forte. é, e para manter o império grande desse jeito ia ser difícil. Então eles dividem e nomeiam, né, governantes locais para essas satrápias, que era o sátrapa. Isso acabava facilitando um pouco a administração. Outro ponto curioso também é que eles são um dos primeiros impérios do mundo em que sabemos que eles tinham uma moeda única, certo? Então todo o império, né, o império persa havia uma mesma moeda, né? Assim, fazer uma moeda era relativamente fácil. Todos os países e povos do mundo tinham as suas moedas, tinham sua forma monetária. O que não era comum era que todo o império tivesse a mesma moeda. Isso foi algo surpreendente. Outra coisa também que chama atenção foi na questão das estradas reais. Né? O império era grande. Imagina então para você levar uma mensagem de um lugar a outro, numa vastidão dessa. As mensagens levavam meses, dias para chegar, anos, ou às vezes elas nem chegavam. O que eles fizeram? Fizeram estradas e nessas estradas, né, ficavam entrepostos, né, ficavam lá cavaleiros, né, cavaleiros não no sentido medieval Europa, no sentido de pessoas que montam a cavalos, né, que eram os mensageiros. Se alguém ia para levar uma mensagem, ele percorria esses 25 quilômetros e ele podia ou pegar um cavalo que estava descansado, lá que existiam eles entrepostos cavalos que estavam descansados e mensageiros aptos para continuar a viagem. Então o mensageiro ele percorria os 25 quilômetros, pegava um cavalo que estava descansado, corria até o outro, pegava um cavalo descansado e ia correndo assim. E o cavalo que ele deixou para trás estava descansando para que outro mensageiro pudesse usar. E na volta era feito o mesmo. Então sempre havia um cavalo descansado. E quando o mensageiro cansava, ele passava a mensagem para outro mensageiro e esse mensageiro ia seguindo até que a mensagem fosse entregue. Levava em média 15 dias para que as mensagens fossem de uma ponta do império a outra. Vocês devem estar pensando, nossa, 15 dias, se fosse algo urgente, né, acabou. Mas se vocês pararem para pensar que no final do século XIX levou 13 dias para que a morte de Abraham Lincoln fosse noticiada na Europa, os persas não estavam tão ruins assim, né, em 500 antes de Cristo. Bom, outra característica do Império Persa era a sua religião. Semana passada nós estudamos a religião grega. Vocês notam que eles eram politeístas, né? Na Grécia, eles tinham vários deuses e que esses deuses eles eram falhos, eles não eram criaturas perfeitas, eles eram criaturas cheias de defeitos, cheias de vontades humanas, não é? E que para o grego a vida era sempre uma tragédia, onde ele estava sempre à mercê da vontade dos deuses. Na Pérsia, esse conceito era muito diferente. Primeiro, eles eram monoteístas, né? Havia um único Deus também. É muito parecido com o que vai ser depois as culturas judaico-cristãs, né? Então, essa existência de um único Deus. Bom, eles também acreditavam, né, que havia então esse Deus que era bom, que era benevolente e que havia criado o universo, e que havia um oposto a ele, um Deus que era mau, que era perverso, né? Então quase que como também a figura do diabo na cultura cristã depois. Então nota que eles tinham uma religião muito mais próxima do nosso conceito de religião do que os gregos, que teoricamente seria o berço da nossa civilização do Ocidente. A religião deles também era pautada na dualidade entre o bem e o mal. Ou seja, o que é isso, a dualidade do bem e o mal? Eles diziam que o bem e o mal eram forças antagônicas, eram forças diferentes que estavam em luta. E que as suas ações em vida iriam refletir no seu destino em
no pós-morte. E havia também a questão do livre-arbítrio, né? Então você era livre para escolher. O que eu quero que vocês façam agora é que observem esta imagem. Estão vendo essa imagem? Ela é uma imagem, é uma imagem de uma batalha muito famosa que ocorreu entre o exército ateniense contra os persas. Bom, antes, olhe esta imagem agora. Essa é uma imagem aproximada do que seria um persa. Notou as roupas luxuosas, né? Toda essa imponência, né? Adornos, né? Bom, agora voltando para a imagem, certo? Vocês notaram como esses persas eles estão retratados de uma forma muito diferente? Eles não parecem um grande império, eles parecem, bom, enfim, né? Não vou dizer o que eles parecem porque é o que eu quero que vocês me digam depois. Que é exatamente, certo? Então vocês notaram essa diferença, né? Essa imagem é de uma batalha chamada Batalha de Maratona. Foi um conflito entre atenienses e persas, né? Que nós vamos estudar na próxima aula, tá? Não se preocupem com isso. O que eu quero que vocês façam, analisem bem essa imagem e me respondam. Como que os persas estão sendo retratados nessa imagem? Eles estão sendo retratados como um grande império, estão sendo retratados como um bando de mendigos que estavam tentando invadir Atenas. Como que eles estavam sendo retratados? E por que você acha que eles foram pintados assim? Segunda, não é? Como que os atenienses estão representados? Como que esses atenienses, eles estão representados como mendigos? Eles estão com roupas rasgadas? Eles estão parecendo sujos, pobres e fracos? Ou eles estão com uma postura diferente? Conte pra mim. Então, observe a imagem e responda essas duas questões. Beleza, pessoal? Até semana que vem e bons estudos.